Boa noite, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Multiverso Nerd. Exatamente esse programa que traz para você curiosidades do mundo nerd. Galera, muito obrigado a todos vocês que acreditam no nosso trabalho, que acreditam aí no nosso programa. Obrigado a vocês que curte, que compartilha, que deixa aqui embaixo aqui nos comentários o que você está achando e a sua opinião. Agradeço a todo mundo e a todos vocês de coração. E principalmente a quem acredita no nosso trabalho. E falando em quem acredita nos nossos trabalhos, vamos para o break. Na hora de construir ou reformar, você merece uma loja completa, de confiança e que entende das suas necessidades. Por isso, a Júnior Materiais é a parceira certa para cada etapa da sua obra. Aqui, você encontra ferramentas que garantem eficiência, materiais hidráulicos de qualidade e portas e janelas que unem resistência, praticidade e beleza para valorizar cada ambiente. Sempre com variedade, marcas confiáveis e o melhor preço da região. A Júnior Materiais oferece atendimento diferenciado, feito por quem entende do assunto e entrega rápida direto na sua obra, garantindo praticidade e economia de tempo. Júnior Materiais, construindo com você. Rua Homero Rodrigues, 1904, telefone 3723-1004. Todo dia é dia de viver momentos especiais e eles começam aqui, na Cafeteria Balaio Cafés Especiais. Dos clássicos aos mais elaborados, cada café é preparado para despertar o melhor do seu paladar. E para completar, lanches fresquinhos e bebidas que combinam em qualquer hora do dia. Um espaço que é mais do que uma cafeteria, é ponto de encontro, de descanso e inspiração. Cafeteria Balaio, o sabor que acolhe, o lugar que conquista. Na Rua Alexandre Salomão, 1339, no centro de Andradina. Olá! Tá calor aí? O seu ar-condicionado não está gelando como antes? Então eu tenho a solução para você. A L-Service Ar-Condicionado tem o melhor serviço para Andradina e toda a nossa região. O seu ar está sujo? Não está gelando? Não tem problema. Pare de ter dor de cabeça e ligue agora para a L-Service Ar-Condicionado. Ligue para o telefone 18 997 48 95 99. L-Service Ar-Condicionado, o melhor serviço para Andradina e toda a região. Claro que te proporciona conforto, qualidade, economia e praticidade para você e sua família. L-Service Ar-Condicionado. Dezembro é o mês sagrado. É o mês do nascimento de Jesus. E eu, vereador professor Luzimar, estou aqui para desejar a todas as famílias andradinenses um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Que tenhamos muita paz, muita saúde para o ano que vem. Se Deus quiser, estaremos juntos mais uma vez. Fiquem com Deus. Ho, ho! Não, calma aí, Feliz Natal não, né? Nós estamos em clima natalino, meus amigos. Do Papai Noel, né? Arborezinho com pisca-pisca. Vocês já estão montando na casa de vocês, por que a gente não vai montar? É isso aí. E falando em clima natalino, pisca-pisca, eu muitas vezes lembro de Esqueceram de Mim. Vocês lembram do Esqueceram de Mim? Exatamente, Esqueceram de Mim e esqueceram do Frankenstein. Galera, vamos comentar aqui e falar para vocês aí a nossa humilde opinião de quem assistiu esse filme do Guilherme Del Toro, que, galera, ficou espetacular. Esse filme do Frankenstein, exatamente. Dessa vez, galera, ficou muito melhor. Eu gostei muito dessa adaptação do filme de Frankenstein, por causa que não contou só a história aí do Victor, não contou só a história do doutor que criou o monstro de Frankenstein, né? Porque Frankenstein não é o nome do monstro, só para deixar bem claro. Frankenstein é o nome que
criou. É Victor Frankenstein. Para você que assistiu, para você que curtiu, então vamos deixar aqui a nossa opinião, vamos deixar aqui o Meu criador contou a história dele. Então eu vou lhe contar a minha. Eu me lembro de pedaços, memórias de diferentes homens. E então eu vi seu nome. Victor Frankenstein. Meu criador. Decidi exigir uma única graça de você. Se não pode me fornecer amor, então vou lhe dar minha raiva. Agora, corra. uma bugada, por isso que eu fiquei repetindo várias vezes, porque, cara, eu não sei o que falar, a minha opinião sobre esse filme ficou muito bom, eu gostei demais desse filme, e falando em gostar desse filme, galera, muita gente tem uma certa dúvida, esse filme de Frankenstein, ele tem ligação com o tropeço lá, é tropeço, né, da família Addams? Muita gente tem essa dúvida, e a gente aqui do Multiverso Nerd foi buscar a resposta perante essa dúvida aí de muitos. E a gente conseguiu constatar que o ponto principal é a diferença entre as duas obras inspiradas no mito de Frankenstein, de Mary Shelley, Frankenstein 2025, de Guilherme Del Toro, na Netflix. A Natureza é uma adaptação da série dramática do romance clássico. O foco é explorar temas profundos de criação, rejeição, humanidade, megalomania do Dr. Victor Frankenstein. E o elenco é estrelado por Oscar Isaac, né, que faz o papel do Victor Frankenstein, e Jacob Elord, que é a criatura, um monstro. Recebeu críticas positivas, sendo elogiado pela intensidade das suas atuações visuais, fidelidade emocional ao material de origem. E já o mordomo da família Addams, ele é uma paródia cômica, é uma homenagem ao monstro clássico do cinema, incluindo os monstros Frankenstein. O foco dele serve como um elemento humorístico e excêntrico dentro do universo peculiar da família Addams, sem profundidade dramática, sem história original. Em resumo, embora ambos inspirem na mesma fonte literária, o filme da Netflix é uma recontagem trágica e fiel, e Lurch é uma referência cultural e cômica. E apesar de muitas vezes a gente ver lá o tropeço ou o Lurch, né, simplesmente só dando um certo grunhido e respeitando e atendendo aí ao que os seus chefes aí, né, o senhor e a senhora Addams ficam mandando ele fazer. É uma coisa legal? É, mas a gente não pode estar misturando os dois. Apesar que, para quem assistiu o filme, no finalzinho, sabemos o que acontece no filme Frankenstein da Netflix, a gente fica pensando, mas ele não poderia ter encontrado os Addams depois disso aí? Poderia ter dado um gancho, né? Seria até legal, né? Mas
seria legal em si, porque daria um gancho para poder continuar a história dele e desenvolver o personagem, mas a gente sabe que o personagem do Frankenstein, do tropeço, em si, na família Addams, ele não tem tanta presença de tela, não tem tanto tempo de tela, ele aparece muito pouco, ele não fala nada, e já o do filme Frankenstein, recentemente lançado na Netflix, ele se demonstrou muito inteligente e também imortal e super forte. Ele é um super-herói. Mas é isso aí, galera. E deixando aqui minha humilde opinião sobre o filme, para quem assistiu, para quem gostou, sabe muito bem do que eu estou falando. O filme foi muito bem narrado. Dessa vez não teve só a questão a história direta, teve os dois pontos, tanto a história sobre o Victor Frankenstein e o monstro. Porque eu assisti o filme e até agora eu não lembro de ter mencionado o nome do monstro, né? Muita gente fica chamando Frankenstein, mas na verdade não é Frankenstein o nome do monstro. Victor Frankenstein é o nome do doutor. Por isso que chamam o monstro de Frankenstein, por causa que ele é uma criação, ele é um monstro refeito de várias partes, de vários corpos humanos e ganhou vida através de uma máquina. E isso aí muitas vezes tem aí uma certa dificuldade das pessoas acabar entendendo isso, mas para quem entende, parabéns, você tem um QI muito elevado. Galera, e saindo um pouco de uma história romântica, trágica, vamos sair um pouquinho disso e ir para uma comédia? Exato, galera. E para poder deixar vocês cientes do que eu estou falando sobre a comédia, fique com o trailer dessa comédia que a gente vai estar falando para vocês agora com Keanu Reeves. Meu nome é Gabriel. Eu sou um anjo. Eu vim aqui para te salvar. Quê? Quem é você, porra? Eu sou um anjo. Tá vendo as asas? Eu sei tudo sobre você. Sei que você perdeu o emprego, sei que mora num carro. Eu fiz tudo o que devia fazer e nada dá certo. Eu não devia estar fazendo isso. Normalmente só salvo gente que manda mensagem enquanto dirige. Espera, e você tá me dizendo que eu tenho um anjo da guarda de segunda categoria? Tipo isso. Minha vida é só servir gente como o Jeff. Ah, sou Jeff. Prazer. As pessoas que realmente vivem. Conserto o aquecedor da piscina, escola uma pista de dança pro meu aniversário e um xamã para uma jornada de ayahuasca. Talvez eu possa te mostrar que não é tudo isso, não. Você queria ser rico e bem-sucedido. E agora, olha você. A vida do Jeff agora é a sua vida. E o que aconteceu com o Jeff? E aí, tem alguma previsão para os ruevos rancheiros do Alex? Ele ficou com a sua vida. Gabriel, por que você fez isso? Tentei mostrar que riqueza não resolveria todos os problemas dele. E daí? Parece que resolveu a maioria dos problemas dele. Você tem que voltar, cara. Então quer que eu volte a morar no meu carro? Você morava no carro? Sim, Jeff, eu morava. Por que acha que um anjo quis me ajudar? Porque eu tinha muitos colegas de quarto? Por que não se viram uns dias? Acho que só porque eu sou um cara da tecnologia eu não consigo viver a sua vida por um tempo? Eu vim do nada. Eu me fiz sozinho. O que seus pais faziam? Meu pai era cirurgião ortopédico. Isso é pesado demais. Como é que as pessoas aguentam isso? Como é que ninguém fica deprimido ou puto o tempo todo? Você tá numa casa enorme e eu mal consigo me manter. Você não vai acreditar, mas eu já passei por isso. Eu quero falar com Deus. Me leva até Deus. Deus! É o Jeff! O que aconteceu contigo, Gabriel? Você tá fumando agora? Me deixe em paz, Jeff. Eu gosto, é tudo que eu tenho. Você consegue voar? Minhas asas eram muito pequenas. Não é o tamanho que importa. Na verdade, é. Ah, que pena, hein? É isso aí, galera. Quando o Céu se engana, um filme de comédia com Keanu Reeves. E, galera, eu assisti esse filme, ele estava recentemente aí nos cinemas aí de todo o Brasil. E, cara, o filme é muito engraçado, eu ri demais. Eu gostei demais dessa história onde que, tipo, um anjo, como vocês viram aí, né, com umas asas pequenas que simbolizam o grau que o anjo se encontra ali, né? E ele quer fazer mais, ele quer ser mais do que um anjo que ajuda as pessoas que mandam mensagem quando está dirigindo. E ele acaba fazendo a troca da vida aí dos dois personagens para cada um viver a vida do outro e ver o que vai acontecer. E, galera, eu ri demais, eu gostei demais, eu gostei também da ideia em si, né, que passa que dinheiro não é tudo, mas resolveu a maioria dos problemas. Que, querendo ou não, galera, hoje em dia, se você não tem dinheiro, infelizmente,
é complicado você viver. Mas é um filme muito bacana, eu assisti, eu ri demais, eu gostei também do desfecho, do final. Deixou a entender que poderia ali ter sim um filme 2, que seria muito engraçado se tivesse também um filme 2. Eu acredito que tem espaço, tem material para isso, a história contada foi bem feita, bem coladinha ali, eu ri demais, mas sempre tem aquela ressalva que, tipo, poderia chegar a algo mais, né? Às vezes as piadas que soltam são umas piadas meio forçadas, que você assiste, você sabe que é aquela piadinha ali que vai acontecer, mas mesmo assim você acaba dando risada por causa do contexto que ela é contada. Sabe aquele tio chato nas festas que aparece e conta sempre a mesma piada ou a mesma história de quando você é uma criança? Pois então, todo mundo ri porque já está carimbado, né? Então, conforme o contexto é contado, se todo mundo já está rindo, já está alegre ali com várias piadas antes, quando cai aquela piada chata, todo mundo acaba rindo porque já está alegre, né? Então, galera, esse filme eu vi, eu gostei demais, eu acredito que é um filme para você assistir com a sua família e você também poder ter um pouquinho de pensamentos aí e expandir os seus horizontes. E falando em expandir em horizontes, vamos falar do que a gente gosta mesmo, é anime, meus amigos. Exatamente, vamos falar de anime. Estamos cansados de reencarnação? Estamos saturados disso. Estamos saturados de personagens overpower em outro mundo? Sim, estamos. Mas este personagem desse anime, Dad's a Hero, Mom's a Spirit, I Am a Reincarnator. Galera, eu gostei demais, eu estou assistindo esse anime, está lançando ainda, é um anime que está sendo lançado ultimamente. E galera, eu gostei demais, eu estou assistindo, já assisti todos, estou acompanhando episódio a episódio, semana a semana, e eu estou adorando esse anime. Ou por que estou adorando esse anime? Eu estou adorando esse anime por causa que realmente esse é um anime onde que os deuses interferem sim na vida de cada personagem. Os deuses interferem sim no dia a dia de cada pessoa. Os deuses interferem sim no casamento. Exatamente, no casamento também eles interferem. Pois você tem que assinar um livro para confirmar que realmente você está casando com uma pessoa por amor. Exatamente. Se não for por amor que você estiver casando, você não casa. Você é marcado e você é posto como uma pessoa errada. E galera, vamos ser bem claros, se isso acontecesse na vida real, muita gente ia deixar de casar, né não? Mas vamos deixar com vocês aí um trailer do que eu tô falando, mas antes do trailer, vocês estão aí, vocês podem estar se perguntando, quem não conhece, quem não viu ainda a história do anime. A história do anime é: o pai da personagem principal é um herói que enfrenta aí a ordem do Rei Demônio, mas acaba se machucando gravemente. E o espírito que ele tem ali, o contrato, é a rainha dos espíritos. E acaba levando ele para o mundo dos espíritos, para ele poder se curar e se fortalecer, para depois voltar. E com isso eles se casam, exatamente, e tem a protagonista. E agora que você tem aí o contexto do que está acontecendo, olha um pouquinho do trailer com a gente. 母様、この腹黒さんは誰ですか？次の王様よ。その昔、何代か前に精霊の怒りを買い、王族は呪いを受けることになったのよ。以来王家は毎年精霊祭という名のお祭りをするの。精霊に許してほしいと願ってね。でも年月が経って自分たちの先祖が精霊の怒りを買った理由すら忘れてしまった。呪い。ありがとう。あまり他の男どもの目には入れたくないのだけど。あらまあ。ご覧、あれが王家だ。第一王子のお坊ちゃんは賢そうね。腹黒さんと直接お話がしたかったのです。間違いなくあの娘はなぜ王家と精霊が契約できないのか、その謎を解き明かしてくれるに違いないからね。エレンは王家に目をつけられた。待っていたよロベル。そして小さなお姫様、紹介しよう。ガディエル、12歳。お会いできて光栄です。近寄らないで。あなたちゃんとエレンちゃんを守ってね。俺の娘に触れるな。ねえエレン、君はあれからどうしているの？
私に魂たちを解放する力があるのでしょうか。生きてゆけるの。É isso aí, galera. Vocês sentiram um gostinho do que eu tô falando pra vocês? É um Isekai muito diferente, é um Isekai que eu gostei muito, tô gostando porque tá sendo lançado. E se vocês tiveram a curiosidade de assistir esse anime assim como eu tive, quando eu vi eu falei, cara, Isekai, já estamos saturados, tem os manhwa que hoje em dia, falou em magia, é difícil ter um personagem direto da história, que não é um reencarnado, ou então que não é uma pessoa que, a maioria, que querendo ou não, dos animes que aparecem hoje em dia, o cara é um nada, é um pobre, é um fazendeiro, ou então é alguém sem habilidade nenhuma que acaba trombando com um espírito muito poderoso e acaba dando para ele algumas skills, algumas habilidades, ou então um deus que acaba falando, não, esse cara sofreu demais, toma, vai, vira poderoso aí. Hoje em dia muito é isso aí. E esse anime não foge muito dos outros, né? Porque ele é um anime que conta a história de alguém que reencarnou num mundo diferente. E, ó o plot twist, né? Morreu de tanto trabalhar. É engraçado, né? Hoje em dia tem muita gente que morre de trabalhar no Japão. Eu não tô sabendo de nada disso, não. Porque a maioria dos animes que eu assisto, quando o cara é reencarnado, acontece isso. Ele morre de tanto trabalhar. Infelizmente. Mas vamos dar uma continuidade? E falando em continuidade, vou dar aquela moiada na goela e já já a gente volta. Na hora de resolver a vida financeira, conte com quem entende do assunto. A Bevenuto Financeira está aqui para ajudar você a realizar seus planos com praticidade e segurança. Oferecemos crédito pessoal, empréstimo consignado para aposentados e pensionistas, saque aniversário do FGTS e muito mais. Tudo de forma rápida, sem burocracia e com as melhores condições para o seu bolso. Porque quando você precisa de dinheiro fácil, atendimento de confiança e soluções que cabem na sua vida, o lugar certo é a Bevenuto Financeira. Rua J.A. de Carvalho, número 1057, Centro. Telefone 18991482386. Realce a beleza que já existe em você, aqui, na clínica do Dr. Calil Marão. São mais de 15 anos de experiência, mais de 15 mil procedimentos realizados, trazendo leveza e sofisticação. A sua melhor versão começa aqui, na clínica do Dr. Calil Marão. Na correria do dia a dia, sua empresa precisa de agilidade e controle. O GECOM, da Sunnysoft, é o sistema de gestão que simplifica processos e facilita o seu trabalho. O aplicativo Tá na Mão usa o sistema da Sunnysoft integrado. O sistema da Sunnysoft é ideal para comércios, restaurantes e prestadores de serviço. Controle de estoque, vendas, financeiro e notas fiscais em um só lugar. Com suporte técnico especializado e atualizações constantes. Simplifique a gestão da sua empresa com a Sunnysoft. Sunnysoft, tecnologia que impulsiona o seu negócio. A inteligência artificial não é o futuro, é o presente. Empresas do mundo todo buscam profissionais que saibam usar essa tecnologia para gerar resultados. Dominar a IA é abrir portas, aumentar oportunidades e se destacar no mercado de trabalho. Invista no seu conhecimento. Vem para Prepara IA. Você também.
isso aí, galera. Voltamos após o break e você sabe muito bem, após o segundo break temos o quê? O nosso momento nostalgia. É isso aí, galera. No nosso momento nostalgia de hoje, vamos falar do ouriço azul mais querido do mundo, para ser mais exato. Exatamente, o ouriço azul que eu tô falando é nada mais, nada menos que o Sonic, meus amigos. Exatamente, o propulsor aí que fez os videogames da marca Sega estourarem mundialmente. Quem é que nunca pegou para jogar com esse cara que corre horrores e nunca bateu num cacto e perdeu muitos anéis? Ficou estranho, né? Mas literalmente é isso que acontecia. Toda vez que você batia num inimigo ali, em vez de você perder vidas, você perdia os anéis, que faziam com que ele ganhasse outra vida aí toda vez que você completasse 100. Exatamente, meus amigos. E você que jogou, você que passou muita raiva tentando ganhar do Robotnik, né, do bigodinho espetado, que não é o meu caso, que o meu bigode é muito bem feitinho. Vamos deixar com vocês agora um trechinho aí do primeiro jogo ali, que é pra mim, sem brincadeira, por mais que tenha muitos outros aí, que saiu, que remasterizou, que deixou ele menos pixelado, pra mim o 1 ainda continua sendo um dos melhores da saga. E falando de um dos melhores da saga, fique com um trechinho da gameplay aí pra vocês saberem do que eu tô dizendo. É isso aí, galera. Como eu disse para vocês, é um trechinho aí, pegou aí a primeira fase, como liberar aí a fase bônus, né? Também um pouquinho da segunda fase aí, do segundo estágio, né? Esse foi o vídeo aí do gameplay aí. E, galera, muita gente vai conhecer o Sonic aí, né? Essa geração mais nova vai conhecer o Sonic aí através dos filmes, né? Que só para constar já são 3 filmes da série aí. E, né, tanto no 1 quanto no 2 e quanto no 3, o Robotnik, né, foi de Vasco, mas, querendo ou não, ele acaba voltando de algum jeito, de alguma maneira, ele sempre acaba voltando. E no filme 3 do Sonic, né, já contou aí que vai ter, né, uma sequência. E
para vocês que estão acostumados só de saber do filme aí, ô Maganão, só conhece o Sonic pelo filme, tá sabendo de onde saiu o ouriço aí. Foi da videogame da Sega, da marca Sega, e para quem jogou de madrugada com medo da mãe pegar jogando, sabe do que eu tô falando. É isso aí mesmo. E galera, infelizmente tudo que é bom dura pouco, estamos chegando ao nosso final, nosso momento de nostalgia, que para mim falar desse jogo maravilhoso que é o Sonic é muito bom, e melhor ainda é saber que eu tenho vocês aí do outro lado da telinha, curtindo, compartilhando e acreditando no nosso trabalho e deixando aquele like maroto para nós, beleza? E galera, só para constar, ó, novidade aqui no nosso vestuário, temos um gorrinho e também na nossa telinha temos a nossa árvore de Natal. Meus amigos, é isso aí. Estamos no clima aí de final de ano, de festa de final de ano. E para vocês aí, deixo com muito carinho uma boa noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!